O que será que acontece dentro de uma mentoria? Quais são as perguntas que mudam caminho e quais são as respostas que transformam carreiras? Aqui você descobre tudo isso ao vivo. Este é o AteraCast. A mente cria, a ação realiza e o ambiente sincroniza. Thalita Zanin, Mari Freitas e esse aqui é o AteraCast. um podcast onde a gente vai falar de ação, mente e ambiente. Até porque A mente cria, a ação realiza e o o ambiente sincroniza. E hoje a gente está aqui com a Ana Lúcia. Sim, Tá feliz? muito. Ela que trabalha com direito há muitos anos, fez uma transição de carreira, tá em outro momento agora, vai contar um pouquinho mais, né? Dessa mistura do Brasil com o Egito. Aqui também é consteladora familiar e mentora e também a minha prima. Eu achei que essa informação fosse ficar embaixo do pano. Jamais. Quase que eu fui a primeira Tera, né? Ou eu fui? Acho que eu fui a individual, né? Primeiro, acho que ela foi a terceira, né? Lá em outubro eu entrei. Foi. Validou nosso Muito processo legal. individual, foi E pro grupo, depois maravilhosa. veio pro grupo. Eu Foi. falo que a Ana, ela é minha prima, né? Mas ela foi muitos anos a minha melhor amiga. Lá onde a gente brincava de fada bela. Brigava também, né? Com a sua irmã, lembra? Não, na verdade, a gente brincava que a gente não era fada bela, né? É, Nem a nossa, Pequena Sereia. é A verdade. gente era as irmãs. a gente brincava Mas a gente era muito. feliz, né? Nossa Senhora! Construía casa de tijolinho, lembra? Pra boneca. Era muito legal. Pena que a gente cresceu. Mas ficou bom agora. Pena né? não, Que a pena gente não. Brinca de outra coisa agora. Brinca de desenvolver a galera. Tem áudios gigantes. É. Delícia. Ô, Ana, eu quero começar esse podcast com uma Hum. pergunta já bem no meio do seu peito, assim, sabe? Tá. Os 3 pés. Vai tomando. Porque você falou pra mim que você quer descer no núcleo da Terra, né? A gente tava aqui nos bastidores e já falou assim, não, eu quero uma conversa profundidade. profunda, É, assim. Então, eu já vou descer logo nessa primeira pergunta. Hoje, você trabalha em 3 áreas. Você é mentora, você é advogada e você também trabalha com constelação. Sim. É uma mistura, como você disse, do Brasil com o Egito. É. Tudo junto, misturado. Mas existe um ponto em comum que faz essa conexão transformar tudo que você sabe Sim. num único negócio. E a gente não pode esquecer que eu também sou dona de restaurante, né? Ah, lá tem mais, gente. Gente, é um polvo assim, ó. E como é que você faz essa mistura ficar tão firme dentro de você para você se manter ativo em tudo? Você sabe que essa é uma pergunta que sempre vem para mim, né? Ana, como que você faz para dar conta de todos os pratinhos? E eu acho que não é sobre dar conta, é sobre você saber qual é o seu lugar real na sua vida, para que você entenda como você principalmente funciona e como pode ficar melhor ainda você desenvolvendo tantas coisas, tá? Então, o primeiro ponto foi, eu entendi que eu tinha uma multipotencialidade, ou seja, eu precisava trazer para o mundo vários negócios e vários pensamentos e estudos, né? Que eu sempre gostei muito de estudar. Mas eu comecei a entender também que não existe uma coisa solta da outra, né? Não existe peça solta no universo. Foi quando eu entendi que eu poderia trazer para a advocacia os conceitos sistêmicos a partir do meu posicionamento e principalmente entendendo como eu trataria melhor meu cliente, qual o diferencial que eu teria. Depois disso, eu entendi também que eu poderia ajudar as pessoas com a constelação familiar, trazendo elas para o lugar que elas devem ocupar. Porque uma coisa que é muito comum nos relacionamentos é você estar fora do seu lugar e, por exemplo, você vira a mãe do seu marido, você vira a irmã mais velha, sendo que você é a irmã mais nova, e tudo isso causa problemas nesses relacionamentos no dia a dia. Então, quando eu consegui entender o para que eu gostaria de usar a constelação familiar, foi para isso. E eu também fui para o meu lugar, né? E aí, então, eu consegui trazer todos esses conceitos sistêmicos e todas as terapias integrativas para o meu dia a dia. Então, hoje eu entendo qual é o meu lugar na vida do meu cliente como advogada, eu entendo o meu lugar de mãe, o meu lugar de mentora, e assim eu consigo dar conta, né? Que eu acho que esse dar conta é muito pesado hoje em dia para a mulher, mas eu consigo girar os pratos numa velocidade que se encaixa na minha vida. Resumindo, você é produto do seu produto. Exatamente. Maravilhosa. Poderoso, né? E Ana, trazendo agora para a questão da mentalidade, né? Como que foi na sua história, que eu conheço um pouco, mas nem como ela mentia aqui, mas se você parando para pensar na sua história, na sua jornada, você que tem uma mente excepcional, uma pessoa tratada, que a gente fala, né? Mas como que foi a construção dessa mentalidade? Como essa evolução impactou nos seus resultados hoje? Como que foi isso de você? O ponto-chave é de você falar, "Puta, agora eu entendi." Eu falo que assim, bom, eu falo não, né? A gente sabe que a mudança da mentalidade, ela pode vir de várias maneiras, né? E principalmente a mudança da crença, ela pode vir por meio de um grande impacto emocional, que foi o que aconteceu comigo.
Então, há 10 anos atrás, eu tive um grande impacto emocional, que foi o meu divórcio, mas também um problema de saúde repentino, muito sério. E naquele momento eu consegui entender que eu precisava voltar primeiro para mim, eu precisava me tratar, eu precisava me conhecer e saber quem eu era, para eu conseguir ser para o outro. Então, essa foi uma mudança repentina, né, por meio desse problema de saúde, que é até a história que eu conto no meu livro. E foi isso que me trouxe, conseguir trazer essa modificação de mentalidade para o meu dia a dia, tá? Então, assim, não existe nada que não comece pela gente. E no começo, a gente tem muita mania do eu vou apontar para fora. Até que eu aprendi um conceito do exercício do dedo, né? Aí, quando eu falo isso, as pessoas falam exercício do dedo, o que você aponta no outro, você tem 3 vezes mais. Então, quando eu me vi ali com aquele problema, eu falei, eu preciso olhar para mim 3 vezes mais do que eu tentar olhar para o outro, achar culpa no outro. Então, foi esse impacto emocional que trouxe essa mudança de mentalidade, de eu ir atrás de conhecer tudo isso. E a Tera também, né? Legal. Foi assim, putz, aqui eu tenho que começar a olhar para a mente, eu tenho que começar a entender que é ela que a mente cria tudo, né? Então, Isso. tratar a sua mente para você conseguir ter esses resultados. Naquela época eu fui entender o porquê que aquele problema de saúde estava acontecendo comigo e não acontecia com outras pessoas, né? Logo eu que sempre me cuidei, etc. Mas por quê? Então eu entendi o quanto eu tinha criado aquele problema de saúde. Foi quando eu também fui me aprofundar nos estudos da psicossomática. Legal. Então, assim, qual é a região do corpo que ele está te contando que a sua mente está causando? Então, foi Sensacional. muito Eu bom. gosto muito desse tema, se deixar a gente ficar aqui até amanhã falando é de muito bom. psicossomáticas, mas eu acredito 100% nisso. Sim, eu também. E recentemente, agora falando um pouquinho de ação, você também passou por um processo que te impediu de agir. Foi. E você estava num momento em que você quis fazer uma mudança muito grande, uma movimentação, e aí novamente o seu corpo falou: calma, Calma. que agora não é hora da ação. E isso acontece muito com pessoas que são, as pessoas que são mais, vamos dizer assim, olhando para são as executoras. Quando elas não param sobre hipótese nenhuma, o corpo vai lá e fala: querida, stop. E isso aconteceu com você recente. Como é que foi você sentir esse desejo de ir e não poder? Eu ouvi uma frase uma vez que eu gosto muito, que é assim, quando a alma cala, o corpo fala, né? E exatamente isso que você falou, eu sempre fui muito executora, muito da ação, ou seja, se eu não tivesse o resultado, para mim não estava fazendo sentido nenhum. E aí, eu mesmo sabendo tudo sobre posicionamento, olha como a nossa mente é. Mesmo eu tendo profundo conhecimento em várias coisas, eu fiquei fora do meu lugar durante um tempo numa parceria do escritório, né? E aí houve um problema ali, um rompimento repentino também, quando eu fiquei paralisada em relação ao problema de coluna que eu tive e como que eu fiquei em relação a isso. Novamente, eu fiquei tentando refletir e trazer para mim o que eu fiz que meu corpo gritou por meio da minha coluna que eu tive que parar. Ou seja, eu extrapolei a execução, eu extrapolei novamente não olhar para mim. Então, quando a gente não olha para a gente desfoca da gente, né? A gente sai do lugar e a gente vai ser paralisada pelo corpo, que foi o que aconteceu comigo. E foi muito desesperador, ao mesmo tempo que foi muito enriquecedor. Porque eu senti que eu deitei uma pessoa naquela cama e levantei outra. É muito legal você trazer isso, né, Ana? Porque você trabalha, assim como eu, a Thali, não diretamente com terapias, né, mas com cura. Né? Então, com cura, você trabalha com cura, ajuda outras pessoas, e eu acredito que, para quem trabalha com isso, para quem vive isso, eu falo, se você parar para escutar a história dessas pessoas, a sua história, a minha história, como tanto de pepino, tanto de coisa que a gente vai vivendo na nossa vida, de falar, cara, sério que a gente tem que viver tudo isso? Mas como é grandioso quando a gente passa por isso, a gente fala, putz, eu tive que passar por isso, Deus me deu essa carga, Deus deu essa história para eu passar por isso, logo eu que trabalho com isso, para quê? Para eu conseguir me curar mais uma vez, me transformar mais uma vez e conseguir transbordar isso nos outros. E você percebe que os seus mentorados que chegam, eles vêm com alguma dor que você já transformou em amor. Como que é esse movimento, né? Essa troca? Você que trabalha com constelação, como que você vai percebendo esse movimento? O principal movimento que eu percebi é que eu não teria como ajudar o outro a trilhar um caminho que eu nunca pisei. Então, assim, cada vez que isso acontece, que são as pré-quedas, que uma vez a Thalita me explicou muito isso, que acalmou muito meu coração. Você só tá numa pré-queda. Eu falei, só? Caramba, Deus tá caprichando por aqui. Todos os mentorados que chegam, as pessoas que compram o meu método, né, que eu tenho um método de gestão para advogados, onde eu trago todos esses conceitos misturados com a gestão,
eles chegam sempre assim: olha, eu tô nessa parte do caminho. Aí eu olho e falo: eu já pisei nesse espinho, eu já chutei essa pedra, e agora eu consigo ajudar você a tirar ou a curar esse machucado, né? Então, os conceitos sistêmicos na minha vida, principalmente as 3 leis sistêmicas da ordem, do pertencimento e da hierarquia, elas me trouxeram muito esse lugar de eu consigo enxergar qual a lei que você está infringindo, para você estar pisando nesse espinho, porque eu já pisei, eu já infringi. E eu acho que não existe uma pessoa assim, existe a pessoa tratada, mas eu não acredito na pessoa curada, porque senão acabou. Se a gente olhar lá o exame do coração, como que ele é? Exatamente. Então, assim, e esses processos, eles vão acontecer. Claro que nesse último processo eu falei, Deus, dá uma segurada aqui, ó. Deu uma exagerada aí agora. Tá pegando pesado. Mas, assim, aí eu consigo identificar isso mais facilmente. Então, o que é o principal ponto que meus mentorados falam? Nossa, foi tão rápido depois que eu entrei na sua mentoria, eu mudar meu posicionamento, eu melhorar minha gestão. A lucratividade e o tempo de vida, eu falo, pois é, mas o problema nunca é o problema, como você me ensinou. Exatamente. Quer dizer, não era onde você estava olhando. Porque às vezes a gente olha para um furinho, né? Olha para o furo do pudim e o problema está tão diferente de onde a gente acha que está. Exatamente. Que delícia, né? Gostoso, né? É Quando a gostoso. gente, eu falo quando os mentorados vêm com um problema, assim, eu falo, Deus, agora eu entendi. Aquele Obrigada. BOzinho que aconteceu lá, eu falo, vem cá, querido, que eu te ajudo, vamos junto. Sim. Então, mas é desafiador quando a gente está vivendo, mas é aquela coisa, o que você viveu lá, a pessoa que você se transformou e que você vem se transbordando isso nos seus negócios, nas pessoas que vão passando por você. Sim. Muito, muito lindo de ver, né? Sim. E eu quero te fazer uma pergunta agora sobre ambiente, posso? Pode, lógico. Eu sei que você é uma pessoa que transita em muitos ambientes. Sim. Primeiro porque você está ali em 4 segmentos diferentes. Sim. E aí, dentro de cada segmento, você está sempre buscando mais, estando nas mesas certas. Então, o que você pode dizer para quem está assistindo a gente sobre sentar nas mesas certas? Olha, eu acho que não só sentar na mesa certa, mas se servir na mesa certa e servir o outro, né? Porque eu acho que, assim, muitas vezes a gente toma muito essa posição, eu quero sentar na mesa certa. Ok, mas o quanto eu vou me servir dessa mesa? Quanto eu vou contribuir? Exatamente, e o quanto eu tenho para levar para o outro. Eu tive um momento da minha vida que também, voltando um pouquinho na sua pergunta, qual que foi o clique que eu tive? Eu estava com meu marido num churrasco, e tinha um amigo dele, super gente boa, tal, e eu falei: "E aí, né, quais são os seus planos?", tal. Ele falou assim: "Ah, eu não tenho plano nenhum. Para mim, se eu ganhar dinheiro pro cigarro, pra cerveja e pra carne do final de semana, eu tô bem". Meu Deus. E eu olhei aquilo e eu pensei assim: "Caramba, mas espera aí, se eu tô convivendo com essa pessoa, algo dela ressoa em mim". Só que na hora eu tive um clique que aquilo poderia ser um egoísmo. Porque se eu tenho condições de fazer mais, de executar mais e de abordar mais pessoas, não só por a questão financeira, de mudar essas pessoas, isso vai transformando o mundo como um todo. Exato. E eu falei, é muito egoísmo eu pensar que eu só quero dinheiro para o cigarro, para a cerveja e para a carne, enquanto eu posso, né, transbordar. E eu falei, eu tô me servindo na mesa errada. Essa carne não é para mim, essa bebida não é para mim, aqui não tá legal. Mas não é pela pessoa, é pela mentalidade. Então, quando eu comecei a mudar as mesas, a sentar nas mesas certas, a me servir e também servir, pensando na lei sistêmica da troca, do dar e receber, equilibrando isso, é que eu comecei a mudar mais a minha mentalidade, os resultados vieram. Né? E não adianta só eu ter ido, meu marido veio comigo, porque nós estamos num relacionamento ali, né? Obviamente, se um faz, o outro faz também. Então, essa é a diferença, é você não só sentar, mas você saber como que aquela mesa pode te servir. Não, isso é Uau. muito, muito forte, porque, como você disse, tem muitas pessoas que buscam com muita fome a mesa, Isso. né? Mas não levam nada. Exatamente. O Joel fala muito isso, né? Não é Uhum. sobre você querer pegar, é sobre o que você tem para dar também, É. porque A essa troca. genuína troca. mesmo, Exato, né? não tem como, né? Senão a balança desequilibra. Se eu só Sim. der e não receber, vai chegar uma hora que eu vou cansar e vou sair. A mesma coisa para quem É. tá só recebendo. Então, E a gente tem um momento aqui que é sobre uma mentoria online, mentoria ao vivo aqui. É onde você pode fazer uma pergunta para mim e uma pergunta da Thali de algo que você acredita que vai mudar o seu ponteiro ou algo que você acredita que alguém que está ouvindo vai mudar o ponteiro dessa pessoa. Caramba, que desafiador. Agora vocês me deram nessa hora, quando a gente passa o host do podcast, fica todo mundo assim, né? Como assim? Agora eu que pergunto? Não, agora é vocês que Isso, perguntam. Então, algo que possa mudar o meu ponteiro ou o ponteiro das pessoas que estão ouvindo, tá? Que estão assistindo. O que vocês fizeram? Fala direcionado, melhor. Uma pra mim e uma Ah, tá. Uma para mim e uma para vocês vão. Escolhe. Tá. Então tá. Olha. Então tá. Mari,
Você, minha prima querida, eu quero saber de você qual que foi, o seu preparo, que você chegou no momento que você fala assim: "Cara, agora eu criei algo que realmente vai transformar a vida das pessoas". Como que você chegou nessa coesão de falar assim: "Eu vou colocar esse elemento e isso aqui vai dar uma mistura boa para alguém"? Quando eu entendi a mistura que funcionou pra mim, né? Quando eu entendi o que funcionou pra mim, porque eu transbordo no outro o que eu acredito que funciona no teste opera, ou seja, o que eu vivo, Uhum. o que eu vivo e o que eu acredito. Então, essa mistura boa, né? Você acompanha um tempo, eu que fui para um processo totalmente terapêutico, né? Então, eu precisei viver toda aquela jornada da minha história que você acompanhou, o assassinato do meu pai, todas aquelas coisas da família que foram Uhum. desafiadoras para chegar no momento e falar, cara, agora eu preciso me evoluir, não tá legal ficar aqui, o que que eu vou fazer da minha Uhum. vida? Uhum. E conforme eu comecei a evoluir, comecei a buscar isso, eu falo que foi uma jornada muito, muito poderosa e longa, né? Hoje, se eu soubesse naquela época que eu poderia ter mentores, né, seria mais curto. Mas foi as pedrinhas que eu fui colocando para construir a meu castelo ali, que é o que eu quero que todo mundo more e vem para dentro. Eu comecei no Reiki. Aí eu fui pro Reiki e falei, gente, o que é isso aqui? Eu não sabia, não tinha contato nenhum com nada. Uhum. E Deus foi colocando as pessoas certas e o ponto certo, sabe? Talvez se me levasse direto pra hipnoterapia, eu ia falar, Hã? esse pessoal só tem gente louca aqui, né? Então, eu fui indo numa jornada de autoconhecimento muito grande, não só de conhecimento, mas de aplicar os conhecimentos que eu ia acessando. Então, eu passei por constelações, várias constelações, inclusive você estava comigo, eu sou apaixonada por constelação familiar, faço até hoje. Reiki, regressão, cura evolutiva, e foi vários processos de terapia mesmo, a psicanálise, né? Foram 9 anos ali de psicanálise, até eu virar uma psicanalista. Da minha terapeuta falou, você tem que trabalhar com isso. Eu falava, eu? Como assim, eu? Logo eu, né? A improvável e tudo mais. Então, quando eu fui criar o método Vitra e depois isso transbordar dentro da Terra, né? Isso fazer parte dentro da Terra, foi o tempo de vida que eu ganhei e como eu me tornei uma mulher leve, feliz, sabe? Uma pessoa que, tipo, queria viver. Porque eu passei muitos anos da minha vida falando assim, Deus, que preguiça de viver. Tinha preguiça de viver. Tem que fazer tudo isso. Cara, tem que fazer coisa pra... Nossa, puta, não é possível que tem que fazer e depois a gente vai morrer, É. né? E depois eu entendi que não é sobre você vai morrer, é sobre como você vai viver o tempo que você tá vivo. É. Porque você vai ficar vivo. Uhum. Né? Como que você vai escolher viver esse tempo? E foi quando, pela hipnoterapia, que foi a maior transformação da minha vida, eu falo muito isso, né? Pela rapidez, de tudo que eu consegui aterrar. E quando eu fui entender quais eram esses pontos, né? As ferramentas, eu falei, cara, como foi a minha jornada de transformação? E a hora que eu vivi essa transformação, era uma sede, assim, todo mundo tem que ver isso. Cara, todo mundo tem que ver isso. Todo mundo tem que ver essa transformação. Todo mundo tem que ser feliz. Todo mundo tem que, cara, acreditar em você, ter seu potencial. Você não é inferior, você só está acreditando numa coisa errada. Você não está sendo rejeitada, simplesmente você está acreditando. Por quê? Foi uma transformação tão grande, era uma dor tão grande na minha vida que eu só falava para mim, eu não quero mais que ninguém sofra. Eu não quero mais. E como que eu faço as pessoas não sofrerem mais? Como que eu faço para as pessoas não se sentirem mais rejeitadas, ficarem com medo do julgamento? E aí eu fui lapidando isso. Peraí, isso aqui mudou meu ponteiro. Uhum. Isso aqui mudou meu ponteiro. E quando eu montei o método Vitria, que a hipnoterapia é a principal, dentro tem psicanálise, dentro tem um pouco de constelação, tem um pouquinho de tudo, Sim. você já passou pelo processo, você sabe como é. Mas assim, a minha decisão foi, eu não quero mais ver ninguém sofrer. As pessoas não precisam sofrer. E a hora que eu parei de ficar nesse sofrimento, eu comecei a não me permitir mais ver ninguém assim. Então eu comecei a viver disso, buscar isso, transformar a vida das pessoas e querer mais, e vindicação. E cada transformação que eu vejo, eu falo, né, eu assisto, falo pra ela, eu falo, ah, sabe como foi a quimioterapia de hoje? A pessoa tá voando. Porque foi a minha transformação. Uhum. E eu acredito que todo mundo veio nessa vida para ser feliz. Uhum. Não é Sim. assim, ter felicidade plena. É, cara, você vai ter problema o tempo todo. Ser empresário, empresária é estressante, Ah, é. sim. Uhum. Né? Aqui não Sim, é não vai sobre... parar. Não. Mas é sobre tempo. Uhum. Então, não é sobre você não se sentir rejeitado, você não se sentir inferior. É o tempo que você fica na emoção quando você sabe a verdade sobre você. Exato. Quando você tá no seu lugar, né? Quando você tá no seu lugar. Então, assim, foi a minha transformação e eu queria que todo mundo vivesse isso, sabe? Era uma sede que eu queria que as pessoas vivessem isso. E quando a gente resolveu
fazer a Terra, né, mesclar isso sobre poder da mentalidade, que é algo que eu acredito muito, que tudo começa na nossa mente, tudo, tudo, tudo. E a Thali que vem com essa questão de estratégia muito forte, ação, peraí, aterrou, vamos para frente, fez muito mais sentido para mim, porque eu falei, cara, é sobre isso, tá bom, você entendeu quem é você, você já entendeu que, cara, sua autoconfiança, não existe plano B, vai até dar certo, confio em você, quem é a pessoa que pode me ajudar a impulsionar tudo isso? Então, quando a gente nasceu o nosso projeto, inclusive, ela foi a nossa terceira mentorada no individual, né, pra gente validar isso, foi algo que eu entendi que cada vez mais a gente estava vivendo do propósito, que era transformar a dor em amor, mas principalmente transformar o amor em resultado. Exatamente. É que você falou quem eu sou, eu sempre falo assim, as pessoas confundem quem elas são e quem elas estão, né? Então, quando a gente fala assim, quem eu sou, a pessoa muitas vezes, eu não sabia quem eu era. Eu falava assim, meu nome é Ana, eu sou advogada, eu tenho tantos anos. Não, eu estou advogada. Agora, as características que nós temos na nossa essência, a hipnoterapia traz muito, a constelação traz muito, e ser a terceira mentorada foi bom que tá aprovado, viu, gente? E eu tô até hoje aqui, é muito bom. Thali, você agora? Ai, meu Deus. É profunda essa resposta, hein, amiga? Vamos descer no núcleo da Ela falou que ela queria descer, Então, vou eu descer. vai descer. Não, mal sabe. Edita aí com essa música. Vai descer. Onde que vai descer agora? Agora vai. Thali, você é mãe, assim como eu, Mariana, uma futura mamãe linda também. E uma coisa que eu tenho ouvido muito das minhas alunas e nas palestras que eu vou é a relação da maternidade com o trabalho, que gera muita culpa, tá? E eu me coloco também frente a isso, o quanto foi difícil para mim, o quanto você me ajudou a ir tirando essa casca, né? Nasce uma mãe, uma culpa e um coque. Você vai ver isso. E um coque, você prende o cabelo imediatamente, senão vai molhar de leite. Teve uma amiga minha que falou isso, eu preciso de cortar meu cabelo. Ela falou, corta. não corta, você vai vai- precisar do seu você cabelo vai- grande para fazer coque. É isso, a gente revelou o segredo do nascimento. E um coque, fechou. Pode ser o corte do podcast. Isso. Como que você fez para conseguir superar, se é que você teve algum dia, né, essa culpa, e se sentir tranquila? Eu estou produzindo, mas eu me sinto tranquila como mãe. Eu sinto que eu estou dando o meu melhor como mãe. Você sabe que é engraçado? Porque essa pergunta já veio num outro podcast. Eu vou te responder de outra forma. Mas por muito tempo eu não gostava de falar sobre isso, acredita? Eu ia nas palestras, eu dava os treinamentos, e os meus filhos eram um assunto proibido. Caramba. E por que eu vou mudar a resposta? Então, quem tá acompanhando a gente sabe aquela resposta vale, depois vai ser até interessante você ouvir. Mas durante muito tempo eu não gostava, eu ainda tenho dificuldade, dá para perceber, mas eu não gosto ainda, um pouco menos, claro, de falar sobre coisas que me emocionam. E ser mãe é a maior emoção da nossa vida. Até me arrepia, gente. Ai, Tô gente, eu arrepiada. também. E aí, o que esporte. acontece? Quando eu fui mãe a primeira vez, foi fácil. A gestação foi difícil. Então, eu falo assim, eu não carreguei uma culpa de deixar os meus filhos. Eu carreguei durante o tempo uma culpa por não querer ter filho. Nossa, entendi. Então, assim, quando eu engravidei do Dudu, eu não queria ter filho. Uhum. Eu estava com um contrato assinado para ser a menina fantástica do Fantástico. Eu não queria ter filho. Eu não estava preparada, eu não estava desejando, eu não estava querendo. Eu queria voar. Eu tenho sangue cigano. Então, assim, cara, eu olhava e falava assim, mano, o que? Eu vou ficar um ano inteiro viajando nesse Brasil? Eu estava muito feliz. E eu descobri que eu estava grávida. Então, eu brinco muito que a sensação que eu tive naquele dia foi que eu morri. E foi muito forte. Eu falei, a minha mãe falou assim, mas e aí, o que você tá sentindo? Eu falei, eu senti que eu morri, vou ter que nascer outra. A vida que eu tenho não me cabe mais. Então, durante muito tempo, durante a minha gestação, eu brinco que eu tive que mudar a pessoa que eu era. Então, pensa, eu tinha 27 anos, eu já tinha morado em 5 países, eu tinha uma vida completamente diferente da vida que eu ia ter. E eu não tinha escolha. Nunca na minha cabeça passou, não quero essa criança, ou Sim. nunca passou. Então, ali, a sensação de morte foi tipo assim, cara, esquece, essa Thalita morreu, agora vai nascer a Thalita mãe. Uhum. E aí, quando a gente fala desse assunto, nascer a Thalita mãe, quantas coisas está incluso? Nossa. Tudo. A nossa cultura, a nossa sociedade, a nossa família impõe muita coisa. Nossa, muita coisa. Então, ali eu estava num processo digestivo de entender se eu queria ser aquela Thalita mãe. E aí eu me coloquei nessa posição por 1 ano, que até eu contei no outro podcast. Foi. Então, 1 ano eu fui mãe, 100% mãe. Uhum. Eu tinha loja, então, beleza, uma hora ou outra eu dava uma escapada, ia pra loja, mas eu não tinha vontade.
Eu queria estar em casa com o filho, mas eu era exatamente essa pessoa. Nasceu uma mãe de coque e culpa. Então, tipo, eu tava em casa, desejando estar fora, porque eu era a pessoa do fora, eu não era a pessoa de dentro de casa. Eu tinha uma vida, pra vocês entenderem, eu ia pra casa pra comer, tomar banho e dormir. Eu não passava mais de 2 horas na minha casa. Como é que agora eu tava 24 horas dentro de casa? Então, ali, eu não desenvolvi uma depressão, alguma coisa, porque, graças a Deus, eu sempre cuidei muito da minha mente. Sim. Mas eu tava propícia, tá? Era tipo assim, mais de 5 segundos eu desenvolveria. E aí, eu tive um choque, uma amiga minha me trouxe um choque de realidade. Tipo, cara, você é mãe, mas a sua vida continua. Então, eu tive que virar essa chave. Foi fácil? Não. Mas como é que eu lido com a culpa? Hoje, Ana, o que eu vejo que tá acontecendo é que muitas mães precisam se sentir culpadas. E isso vai doer, tá, gente? Ela não sente coisa nenhuma. Só que ela precisa, porque a sociedade impõe. Exato. Porque se ela for sincera e falar o que eu tô falando, vão bater nela. Sim. Ah, então você não é mãe. Nossa, você não gosta do seu filho. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. O amor de uma mãe pelos seus filhos é incondicional, independente da condição que ela tenha. Então, hoje, o que eu vejo, e em vários momentos, é que as mães que se sentem culpadas, elas têm que se perguntar, tô sentindo culpa mesmo? Isso é real? Ou eu preciso sentir culpa para ser mais mãe? Para ser mais mulher? Para ser mais... Para caber dentro dessa caixa. Ou a culpa vem a culpa de não sentir culpa. Exato, Já tratei isso em consultório. porque acontece, a pessoa não tá sentindo nada, mas ela, mas todo mundo sente culpa? Como é que eu não tô sentindo culpa? Que eu tô felizona aqui fazendo. Cara, Exato. se permita ser feliz. Nós somos pessoas, e eu brinco, antes de ser mãe, nós somos mulheres. Exatamente. Nós nascemos mulheres e se tornamos mães. Então, eu respeito muito a mulher que eu sou. Sim. O tempo todo. Então, assim, é difícil. Eu ainda falo isso pra Mari. Eu falo, cara, hoje eu vou dormir fora de casa, né? Vai doer? Vai. Eu me culpo às vezes, tipo, poxa, meus filhos estão assim. Sim, dói, mas não é uma culpa profunda. É uma culpa assim, cara, sinal de alerta. Você pode perder 10 minutinhos aqui, sentar com seu filho e conversar como é que foi o dia dele. Não pode? Então faz. Não fica tipo, ai, não tô tendo tempo pro meu filho. Resolve essa. Porque não é quantidade, é qualidade, Exato. né? Com o filho, né? Então, assim, se você fala assim, ah, tá, como é que você lida com a culpa? Eu não sinto culpa. E não tenho vergonha nenhuma de falar isso, eu não sinto culpa. Eu sinto saudade, eu sinto vontade de estar mais com eles, mas culpa nenhuma. E tem até um conceito que eu quero complementar a sua fala, porque eu vejo que muitas alunas trazem essa questão, porque a advocacia também é uma profissão que você não tem horário, você não tem agenda, que é assim, né? As mães boas são aquelas que se tornam desnecessárias. Exato, eu falo isso, eu criei meus filhos pro mundo, eu fui do mundo. Exatamente, então assim, eu ver, por exemplo, a minha filha hoje eu não vou dormir em casa também, mas ela animada e feliz que ela vai dormir na casa da avó dela, eu falo, cara, eu fiz bem meu trabalho até aqui, ela tá com 7 anos, ou seja, ela tá segura, ela sabe que eu vou, mas eu volto, e ela sabe principalmente que eu tô feliz, porque toda vez que eu saio de casa eu falo, filha, eu gosto de fazer o que eu estou fazendo. Sério? Né? Ela então tá bom, então eu também tô bem. Porque o filho é a nossa extensão. Até certa ele é a nossa extensão, não tem jeito. Aí você leva muito para esse momento de que, tipo assim, cara, a culpa que eu finjo sentir tá impactando de que forma, meu filho? Então, assim, o fingir, gente, não é no sentido pesado, porque muitas mulheres, elas estão fingindo sem saber que estão fingindo. Não é uma coisa consciente, não é consciente, né? não tô levando para esse lado, mas essa culpa, muitas vezes, ela tá atrapalhando muito mais o crescimento e desenvolvimento do seu filho do que se você for real e falar assim, olha, eu quero estar lá. E a culpa e a desculpa, né? Que muito tempo, por exemplo, eu mesmo falava assim, que eu tenho filho pequeno agora. Aí eu não posso. É uma muleta maravilhosa. É a desculpa perfeita, porque ninguém vai discutir com você. E tem mais, né? É o quanto você fala assim, tá, mas vai estar com o pai. Por que a gente diminui o pai socialmente falando? Meu marido fica com a minha filha integral. Ok, qual que é a diferença? Seu marido tá com seus filhos. E qual que é a diferença do pai e da mãe? Tem uma ligação? Lógico que tem, mas o pai também tem plena capacidade de assumir o comando, né? E até bom, é saudável para a criança. Né? Vai ficando independente. Sim, muito bom. Muito bom mesmo, gostei. Foi a resposta bem diferente. Depois você ouve a outra, complementa as duas. Lenha. E vai. Que bom, gostei. Que bom. E agora, para fechar, Aninha, eu quero que você traga de todas as suas profissões juntos, eu quero que você traga uma dica para o pessoal de casa de como ele pode ocupar o lugar que de fato é dele. Uau! Nossa, essa pergunta foi profunda. Foi bate-rebate, bate-rebate. Para você ocupar o seu lugar, primeiro de tudo, você tem que saber quem você é. Em segundo lugar, você tem que observar as 3 leis que vão permear todos os seus relacionamentos.
A lei do pertencimento, você ter a certeza que independentemente do que você faça, você sempre vai pertencer ao seu sistema familiar. A lei da hierarquia, vieram pessoas antes que você, não importa se é no seu trabalho ou na sua família, isso tem que ser honrado. Isso não significa que você tem que fazer as mesmas coisas, mas apenas seja grato, porque um dia você recebeu a sua vida. E a lei do dar e receber, ou seja, observe os seus relacionamentos, o seu trabalho, a sua vida pessoal. O quanto você dá é o quanto que você recebe, ou você está recebendo demais e dando de menos. Quando você equilibra tudo isso, não tem jeito, a mudança vem. E para finalizar, se vocês me permitem, quero deixar uma frase do meu livro, que é uma frase que eu uso para tudo, que eu escrevi essa frase naquele momento que eu contei de 10 anos atrás. Então, a mudança somente acontece quando a dor e a consequência de permanecer como está é maior do que o medo de mudar. Uau! E é isso. Muito bem! Foi muito bom. Isso, gostei muito. Agora é o ano começando, né? Vocês viram que vocês já vão começar com insights poderosos, porque realmente essa questão de pertencer, essa questão de entender o seu espaço, principalmente da troca ser justa, Sim. ela é muito válida, né? Uhum. Que a gente possa carregar isso por 2026 inteiro, Uhum. para ter equilíbrio, para ter leveza, para ter paz, Sim. né? E principalmente para ter resultado, porque é daí que vem tudo. Sim. E aí, Ana, levando para você esse cenário 2026. Quem é a Ana no final de 2026? Onde a Ana chegou? O que ela construiu? Qual que é essa meta real que você traçou para conquistar esse ano? Para eu entender exatamente como eu cheguei até aqui, eu sempre olho no meu retrovisor, né? Que a gente tem um retrovisor que muitas vezes a gente ignora ou a gente suja ele porque a gente não quer ver. Então, a Ana que chega até aqui é uma Ana com muito mais autoconfiança, isso com toda certeza depois de tudo que aconteceu, mas não só aquela autoconfiança comprável de cursos e de livros, é mais desenvolvida, eu acho que com uma autoestima maior também, que eu acho que existe uma grande diferença entre autoestima e autoconfiança. Chega uma Ana com muitas metas de principalmente transbordar na vida das pessoas, que o que vocês falam, né, da mente, do ambiente, com certeza tem tudo a ver, mas uma pessoa que encontrou a própria tríade, né, que eu coloco hoje, corpo, mente e ambiente. Então, é o que faz toda a diferença, é o que eu quero transbordar a respeito de gestão, de negócios, que eu acho que é isso que eu vim falar, misturado com sistêmico. É a mistura do Brasil com o Egito. Maravilhosa. Delícia, eu gostei demais desse podcast, foi muito especial. Você sabe que faz parte da minha história. Sim. E tá com você vivendo esse momento hoje, né? Na sua história e na minha história também, tá sendo muito enriquecedor. Eu fico muito feliz que a gente tá Muito junto. bom, adorei. Ai, foi muito bom mesmo. Obrigada. Obrigada Ana, mesmo. muito obrigada. E você Eu que que tá em agradeço. casa, a gente tem um ano inteirinho de podcast pela frente, muita coisa ainda vai acontecer. Se você tem uma pergunta, se você quer saber mais da Ana, as redes sociais dela estão aí. E se você quiser fazer uma pergunta para mim e para Mari, quem sabe, a gente tá no forno, gente, mas a gente vai trazer um programa especial onde eu e ela vamos estar respondendo as perguntas de vocês. Então pode mandar, que com certeza a gente quer mexer seu ponteiro também. Eu vou adorar responder. Tô curiosa já aqui, animada para ver quais são as perguntas de vocês. Um beijo, até semana que vem. Até! Tchau, tchau.